É isso que te trava. Existem algumas coisas na nossa vida que nos travam. E quando eu comecei a pensar sobre essa série, Deus pediu para eu segmentar ela em 4 temas. Nós falamos na primeira semana sobre é isso que te trava na área espiritual. Amém? Quem se lembra, fecha as janelas. Tem janelas que nós precisamos fechar espiritualmente. Na semana passada nós falamos é isso que te trava na área financeira. E nós temos visto muitas pessoas dando testemunho daquilo que Deus tem feito na vida delas, porque eles estão entendendo o Evangelho. E hoje eu vou falar de uma área muito delicada, que é sobre família. Então, tudo que eu estou falando aqui hoje, e eu estou falando isso em todos os dias para você entender isso, é para que você entenda que o Senhor, Ele quer ministrar algo sobre a igreja. E eu sei que existem áreas que eu estou citando que fala diretamente com você, e eu conheço a sua vida, porque eu sou o seu pastor. Mas não significa que eu estou aqui para dar uma indireta para você, amém? Ah, o pastor está falando isso porque ele sabe da minha vida, então ele não tem coragem de falar comigo. Não tem nada a ver, irmão. E hoje eu vou falar sobre família, e família é muito complicado, porque eu conheço alguns casos aqui, eu conheço algumas situações aqui, mas eu preciso pregar. Eu preciso te orientar, te direcionar. Então hoje não vai ser diferente, é uma mensagem difícil de pregar, como foi nos outros dias, mas eu creio em nome de Jesus que Deus ele vai curar a tua casa, a tua família, e vai trazer restauração sobre o seu lar, amém? Abra a palavra do Senhor, no nosso versículo aí, tema que nós estamos usando, Efésios capítulo 4, verso de número 27. Hoje nós almoçando em família, nós estávamos na mesa almoçando, e a Bianca e a Brenda já começou. Ai, você não vai ficar falando de nós, né? Ai, não é para falar da gente não, a Brenda. Nossa, é verdade, pai. Ai, não fica falando da gente não. Vou falar. Brincadeira. E a gente deu risada, brincou. Deu muitas risadas. Que aí começamos a conversar sobre alguns assuntos, né? Bianca, você tem que casar, né? E aí a conversa foi longe. Hoje eu vi ela varrendo a casa. Falei, uau. Eu vi ela com a vassoura, irmão, varrendo a casa. Eu falei, essa mulher é uma bênção. Menina para casar. Pastor, por que você está fazendo isso? É porque eu quero ter um outro filho. E eu preciso que a Bianca vá embora de casa logo, senão eu vou ter que comprar um carro de 7 lugares. Então, irmão, eu estou raciocinando na economia. Brincadeira, eu te amo. Nós vamos chorar quando você for embora de casa. Acharam? Que nem quando nós choramos quando a Beatriz foi. Nosso coração está partido de saudades da Beatriz. Que Deus abençoe a vida do Rafinha. Efésios capítulo 4, verso número 27 diz assim a palavra do Senhor: e não deem, mais uma vez, e não deem. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite. Fale nos nossos corações, nos instrua mediante a tua palavra, que nós possamos receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Como eu comecei a introdução, eu vou fazer a mesma introdução em todos os dias, para que você consiga entender, né, e assimilar isso dentro do seu coração. A nossa vida espiritual e a nossa caminhada cristã, ela precisa ter algumas combinações. O Evangelho, ele não é uma religião onde você cumpre parte dele. Ah, eu vou pegar uma parte da Bíblia e eu vou viver essa parte para mim. Ah, essa parte eu não vou viver. Ah, eu vou fazer isso, mas aquilo eu não vou fazer. E não tem como. Ou você vive o todo do Evangelho, ou 99% não é o suficiente para que você possa viver esse Evangelho. Você precisa se entregar totalmente. Essa é a verdadeira mensagem da cruz. Aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, bora. Não tem como você tomar meia cruz, não tem como você pegar só uma parte da cruz. Ou você se entrega 100% ao Evangelho, ou então você não está vivendo o Evangelho. Você está vivendo algo que foi criado hoje em dia, que parece com o Evangelho, tem cara de Evangelho, mas não é o Evangelho. E eu gosto de usar um exemplo aqui, que é a mesma coisa de quando você vai para a academia.
Quando você vai para a academia, não adianta você falar assim: ah, eu treino, eu faço isso, eu faço aquilo, mas você não arruma a sua alimentação. Logo, aqueles que treinam e que estudam sobre isso, afirmam que 80% do seu resultado na academia está relacionado a alimentar. Então não adianta você treinar desesperadamente, sendo que você não come direito. Não adianta você não trabalhar nessa área, querendo trabalhar na outra, achando que a outra vai suprir aquilo que você não está fazendo aqui. E tem muita gente trazendo isso para o evangelho. Não, eu vou orar bastante, eu vou ler bastante, eu vou entregar muito dinheiro na igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, entendendo que essas atitudes suprem a falta daquelas outras atitudes. Eu sou dizimista, eu entrego meu dinheiro na igreja, então não tem problema eu trair a minha esposa, não tem problema eu tratar mal os meus filhos ou não ter um bom relacionamento dentro da minha casa, mas eu estou entregando meu dízimo, eu já estou fazendo algo bom, não traz resultado. E quando você anda pela academia e vê pessoas que há anos e anos estão treinando, se esforçando, fazendo, mas não tem mudança nenhuma, aquilo denuncia algo. Denuncia que ela não tem disciplina, denuncia que ela não está fazendo as coisas direito, denuncia que ela está burlando o sistema. E assim é dentro da igreja. Existem pessoas que estão há anos dentro da igreja, anos e anos dentro da igreja, mas ainda não se entregaram 100% ao Senhor. Então elas trabalham no ministério, elas se esforçam aqui, se esforçam ali, mas existem coisas internas dentro de nós que as pessoas não estão vendo. Mas aquilo está denunciando algo. Quando Jesus ele encontra uma figueira, a Bíblia vai dizer que ela era uma figueira cheia de folhas. Então Jesus estica a mão e começa a tentar procurar figo e ele não encontra. Então ele libera uma palavra dizendo: você está amaldiçoada, morre. E o texto vai dizer o seguinte: e não sendo época de dar figos, Jesus amaldiçoou a figueira e ela morreu. Quando você lê isso, você fala assim: cara, mas que injusto. Porque não era época. Se não era época, é óbvio que não tinha figos, sim ou não? Porque não era estação própria para aquilo. Então por que Jesus amaldiçoou? Porque aquela figueira, ela estava fazendo algo, demonstrando algo, comunicando algo que fugia totalmente da realidade dela. Quando você vai entender e estudar sobre figueiras, você vai perceber que aquilo que demonstra que há fruto numa figueira são as folhas. Então quando ela tem bastante folha, ela está dizendo: vem a mim e coma de mim, porque aqui tem bastante figo. Quando Jesus vai ver e não tem, ele fala assim: está errado. Assim é esse povo, vive de aparência, mas não tem fruto. Vive de muito aparecer, de falar demais, de demonstrar santidade, de demonstrar algo, mas não tem fruto, é uma mentira. E é assim que muitas pessoas estão vivendo, uma mentira, algo de aparência. Eu venho na igreja, mas é algo aparente. Eu me lembro que quando eu e a Bruna nos casamos, nós íamos para a igreja. E sempre tem aquela discussão dentro do carro vindo para a igreja, sim ou não? Casados que estão aqui, amém? Vocês não brigam? Nossa, eu estou muito preocupado agora, eu estou me sentindo um pecador. Ela entrava no carro, batia a porta, sabe aquela batida de porta? Não bate a porta, e começa, discussão. Vocês indo para a igreja, é nervoso. Já aconteceu com vocês, né? Fala que sim, só para não... Obrigado. Ufa, Jesus. O Rafinha é da família aqui também, então é a mesma coisa. E aí eu lembro que quando chegava na igreja, abria a porta, descia, a Bruna vinha com a mão assim, pegando a minha mão. Dá a mão para mim. Eu falei: não vou dar. Dá a mão aqui, senão as pessoas vão saber que a gente está brigado. Aí dava a mão, irmão. Aí entrava assim na igreja. Ah, Senhor. Sorrindo, mas com raiva, sabe? O que é o que eu estou querendo dizer aqui? Nós estamos vivendo, muitos de nós, isso dentro das nossas famílias. Uma aparência de família, mas é uma família que já se acabou faz tempo. E de repente acontece um divórcio, de repente acontece alguma coisa e as pessoas falam assim: mas foi do nada. Não foi do nada, já está sendo comunicado há muito tempo. Já faz muito tempo que está tendo uma comunicação. Parece que tem fruto, parece que é um casamento, mas é só uma figueira com muitas folhas. E eu queria ler um texto para você, para explicar bem sobre essa série, né? Nós estamos lendo ele todos os dias, que diz assim, ó: um homem queria muito comprar uma determinada mansão. O diabo, aproveitando de sua obsessão, propôs-se ajudá-lo. Mas há uma única condição, disse-lhe o demônio. Qual condição? Perguntou o homem desconfiado.
Está vendo aquele prego fincado na parede da sala de jantar? Sim, eu te ajudo a comprar essa mansão. Ela verdadeiramente será sua, mas aquele prego será meu. Você nunca poderá arrancá-lo de lá. Só isso, confirmou o diabo. O homem aceitou a proposta. Anos depois, ele ofereceu um gigantesco banquete na sua mansão. As pessoas mais importantes de toda aquela região foram convidadas e confirmaram presença. Aquele seria um jantar inesquecível. Mas no meio da festa, quando as pessoas iam começar a comer, o diabo entrou na sala carregando uma carniça fedorenta e a pendurou naquele prego, assustando e acabando com o apetite de todos. O dono da mansão tentou argumentar, mas o diabo lhe disse: lembrem-se do nosso trato. Aquele prego é meu, e eu vou usá-lo como bem entender. Moral da história: se deixarmos o mal dominar uma área qualquer da nossa vida, por menor que seja, ele infernizará toda a nossa existência. O diabo, ele não se preocupa com você ter uma família. Eu ouço muitas pessoas dizendo: pastor, nós vamos nos casar e o diabo, ele está furioso porque nós vamos constituir uma família e ele está tentando impedir o nosso casamento de acontecer, porque o diabo, ele sabe que nós teremos uma grande família, uma família forte. E um dia eu carregava essa narrativa sempre comigo, mas um dia eu ouvi uma outra frase que dizia: o diabo não tem medo que você se case. O diabo, ele quer que você se case, para depois que você se casar, ele faça com que você se divorcie e aconteça uma maior desgraça na sua vida. O diabo, ele trabalha em tempos oportunos. O diabo é um ser milenar. Por isso que o texto que nós lemos está dizendo: não deem lugar ao diabo. Quando nós vamos entender as escrituras e analisar bem as escrituras, você vai ver que existe algo que Deus ama muito na igreja, na Bíblia. Deus ama demais. E o que Deus ama somos eu e você. Quando Deus nos criou, a Bíblia diz que no sexto dia Ele formou o homem. Depois de haver formado todo o jardim, depois de haver colocado todas as coisas, Ele forma o homem. E o sétimo dia é o sétimo dia do descanso. É onde vem o momento de desfrute. Deus coloca o homem na terra e Ele começa ali a caminhar com o homem. Na viração do dia, Deus chegava ali, tinha relacionamento com o homem. E um dia Deus olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Eu te faço uma pergunta, e isso buga muito a minha teologia quando eu paro para pensar nisso. O homem estava sozinho, sim ou não? Sim ou não? Quem estava com o homem? O próprio Deus, vendo o homem ali, diz: não é bom que você esteja sozinho. O homem poderia olhar e falar assim: como sozinho? Eu estou com o Senhor. Nós estamos juntos aqui, todos os dias o Senhor vem. E Deus fala: não é bom que o homem esteja só. Então Deus vai e cria a mulher. Osso do meu osso, carne da minha carne. Nasce então a criação mais bela de Deus. Amém, homens? E ali inicia-se uma família. Adão e Eva. Aquilo que é importante demais para Deus, uma família. Agora Deus olha e fala assim: está tudo pronto, está tudo completo. Agora está tudo perfeito. Só não comam da árvore do jardim, a qual eu mencionei. E todos os dias, na viração do dia, Deus descia e tinha relacionamento com uma família. A família é muito importante para Deus. E o diabo sabe disso. Então o diabo, ele vai e ele traz uma proposta para a mulher: come do fruto. Não tem nada a ver o que Deus está falando. Não tem problema comer. Deus está falando isso porque Deus tem medo que vocês sejam igual a Ele. Você já conhece a história, você já ouviu essa história inúmeras vezes. A mulher vai e come do fruto. Então acontece o primeiro problema entre a família. E essa família, um se coloca contra o outro dizendo: a culpa é dele, a culpa é dela, foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é dessa mulher. E começa uma desgraça. Um prego foi fincado na parede, desde lá de trás. E quando você vai vendo famílias por famílias no Velho Testamento, você vai percebendo que existe um prego na parede. O diabo, de geração em geração, ele tem atacado as famílias com todas as forças. Abel foi morto por Caim. A primeira tragédia dentro de uma família: assassinato entre os irmãos. O diabo não se alegra com a família, irmão. Mas quando você vai perceber a vinda de Jesus na terra,
aquele que é o Todo-Poderoso, Filipenses vai dizer que ele se despiu de sua glória, tornando-se semelhante aos homens. Ele andou entre nós, viveu no nosso meio, foi humilhado em morte de cruz. Esse Deus Todo-Poderoso estava conosco aqui na terra. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realiza? Qual que é o primeiro milagre? Transformação da água. Aonde acontece isso? Uau! Você vai perceber que a primeira aparição, a primícia de todas as coisas, a primeira atitude de Jesus, irmão, se eu sou Jesus, graças a Deus não sou, mas se eu sou Jesus, eu já ia chegar ressuscitando uns 500 homens. Levanta todo mundo, aleluia, cheguei. Eu ia chegar fazendo isso. Eu ia estalar o dedo e ia fazer várias luzes no céu. Eu ia fazer alguma coisa para falar que eu cheguei. Eu já ia chegar mostrando poder. Flutua, levita, faz isso. Kamehameha, sei lá, alguma coisa eu ia fazer. O primeiro é algo que marca. O primeiro, a primícia, é algo que... Cara, qual foi o primeiro milagre? Quem é Jesus? Qual foi o primeiro milagre dele? E todo mundo está ansioso. Qual foi o primeiro milagre? Não, ele chegou e ele fez uma transformação na terra. Ele fez uma transformação absurda. Algo extraordinário aconteceu. Quando ele chegou, bom. Não. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Porque Jesus ele está comunicando algo para nós. Família importa demais para mim. A ponto de eu quero ser lembrado como o primeiro milagre foi dentro de uma casa, aonde estava acontecendo um casamento, gerando transformação em uma família. Porque o papel de Jesus, quando ele entra nas nossas vidas, não é dar uma revitalizada dentro da casa. Jesus ele não chegou para dar uma mudada nas paredes. Jesus não chegou para poder fazer uma mudança em algo. Jesus chegou para trazer uma transformação. Por isso que ele transformou a água em vinho. Ele não mudou o estado da água, ele transformou. Jesus ele não veio para mudar a sua vida. Jesus veio para transformar a sua vida. Você entende isso? Ele pega aquilo que não é e faz aquilo que é. Esse é o papel de Jesus. Mas para muitos de nós, o papel de Jesus é trazer uma mudança sobre nós. Ah, Jesus veio para trazer uma mudança na minha vida. Não, Jesus ele não veio fazer uma mudança. Ele veio trazer uma transformação sobre você. Se você era algo, a partir de hoje você é uma nova criatura. Jesus, ao fazer isso, ele arrancou o prego da parede, irmão. A partir de hoje, nenhuma família mais pode ser tocada, porque a casa é minha, eu estou aqui e o casamento é prioridade para mim. Só que no decorrer da vida nós vamos abrindo brechas. No decorrer da vida nós vamos deixando as coisas acontecer. No decorrer da vida nós vamos deixando coisas entrar dentro do nosso coração. Aí começam as ideologias dentro da nossa cabeça. Aí começam pensamentos dentro da nossa cabeça. Aí nós começamos a parar de ler a Bíblia. E nós começamos a entender agora quais são as experiências das pessoas dentro da igreja. Então já não é mais a Bíblia que pauta a minha vida, mas sim as experiências das pessoas que estão dentro da igreja. E eu começo a achar que algumas coisas podem acontecer livremente dentro da igreja. Não tem problema acontecer isso, não tem problema o marido bater na esposa, não tem problema a esposa ser grossa e gritar com o marido, não tem problema, todo mundo faz isso. Não tem problema os filhos serem respondão, não tem problema os filhos mandar os pais calarem a boca, não tem problema. Ah, pastor, está todo mundo fazendo isso, o mundo está perdido mesmo. Não tem problema o menino ou a menina fazer isso e terem relação sexual com 12, 13 anos de idade. Não tem problema, é um mundo. Os pais ensinando os filhos a dançar música do mundo, não tem problema. Os filhos falando palavrão, não tem problema. Nós começamos a ver que mesmo Jesus dizendo, família é prioridade para mim, eu estou aqui para poder libertar vocês, eu tiro o prego da parede, eu faço todas as coisas novas. Infelizmente nós abrimos a porta da nossa casa e nós deixamos tudo entrar de novo. Casamento é tão importante para Deus, irmão, que a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 19, verso de número 7. Coloca para mim, por favor, Apocalipse 19, verso de número 7. O maior evento da terra, o maior evento de todos, é a volta de Jesus. Esse é o maior evento da terra. E esse maior evento da terra, ele é uma assemelhação daquilo que nós vivemos dentro da nossa casa, o casamento. Vai dizer assim: vamos nos regozijar
Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento, repita comigo, casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Jesus está dizendo que a volta dele, o maior evento da terra, ele está associando e assemelhando a um casamento. Porque Jesus se importa demais com famílias. Família é prioridade para Deus. Mas nós deixamos ideologias entrarem dentro da nossa casa. Nós deixamos palavras entrarem dentro da nossa casa. E hoje o que nós vemos são famílias frustradas, pais e mães frustrados dentro de casa, porque não queriam repetir sobre os seus filhos aquilo que os seus pais fizeram consigo, mas infelizmente estão repetindo, sim ou não? Quantos de vocês aqui dizendo, não, quando eu for pai, eu não vou fazer o que meu pai fazia? E quantos de vocês já se viram fazendo isso alguma vez? Porque o diabo, ele vai trabalhando dessa forma. O seu pai fez algo para você, e agora você está vendo que você faz a mesma coisa para o seu filho. Os seus pais se divorciaram, e você disse, eu nunca vou me divorciar, mas de repente você se encontra divorciado. O seu pai era um alcoólatra, e você, menina que está aqui, diz, eu nunca vou me casar com um homem assim, e de repente você se vê casado com um homem que é alcoólatra. São muitos pregos que foram colocados, e nós não estamos resolvendo esses problemas. E nós simplesmente estamos arrastando as coisas. Uma coisa que você precisa aprender é, se você não se curar, você vai sangrar nos seus filhos. Se você não decidir se curar hoje, você vai sangrar na próxima geração. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 16:11, diz assim, ó, então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. A Bíblia vai dizer que Davi, ele foi um homem rejeitado pelo seu próprio pai. Samuel estava em Israel, propriamente ali na cidade de Davi. E quando Samuel chega, toda a cidade sabe da chegada dele. Por isso que as pessoas vão perguntar, vens em paz? Porque ele era o profeta, o sacerdote daquela época. Profeta, juiz e sacerdote. Ele chegou naquela cidade, alguma coisa está acontecendo. E ele diz, estou indo na casa de Jessé. Ele vai para a casa de Jessé. Todos os filhos de Jessé estão lá, menos Davi, cara. Você consegue imaginar a cabeça desse homem? Cara, o cara mais importante da cidade está aqui. O cara mais importante da nação chegou na minha casa. E meu pai nem me chamou para estar na mesa. Então quando Samuel começa a questionar, ele falou assim, mas você tem outro filho? Ele falou, eu tenho um caçula, ele está lá no campo trabalhando, cuidando das ovelhas. Ele falou assim, então manda ele vir para a mesa. Nós não vamos nos assentar enquanto ele não estiver aqui. Davi viveu várias fases da sua vida sendo rejeitado. Foi rejeitado pelo povo, foi rejeitado por Saul. Ele passou por períodos da vida de sofrimento. Mas você vai perceber que Davi não resolveu essas pendências. E por não resolver essas pendências, o próprio Davi se tornou um péssimo pai e o pior exemplo sobre família na Bíblia. Ele se casou com uma mulher chamada Mical, e eles quebraram o pau quando estava tendo um culto lá perto da casa dele. Os seus filhos, um matou o outro. Absalão tomou o governo do pai. Um caos aconteceu. Davi era um homem mau, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia vai dizer que ele era homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha problemas na família, problemas que não foram resolvidos, problemas que não foram tratados. 2 Samuel capítulo 13, verso número 21 e 22 diz assim, ó, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem e nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Esse caso acontece de um irmão de Absalão, filho de Davi. Ele teve relação sexual com a filha de Davi. Os irmãos tiveram relação sexual. Amnon abusou da sua própria irmã, tirou a virgindade dela e depois expulsou ela de casa. Ela ficou como uma mulher jogada, filha de rei jogada. E ela vai até o seu irmão Absalão, da mesma mãe, do mesmo pai, e diz assim, olha o que fizeram comigo, acabaram comigo, tiraram a minha pureza, destruíram a minha virgindade, quem eu sou. Davi, ao saber disso, ficou indignado, mas não falou nada. Começa o primeiro caos dentro da casa dele. Porque pessoas que foram rejeitadas, elas não têm coragem de se posicionar, elas são omissas em algumas áreas.
Porque elas têm medo de viver a rejeição novamente. Tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando aqui? Amém? Então, quando eu não sou curado em algo que aconteceu comigo lá atrás, eu começo a despejar e sangrar isso na próxima geração. É por isso que muitos de nós estamos aqui na igreja, estamos aqui adorando, estamos aqui cantando, mas não conseguimos dar um abraço no nosso filho, não conseguimos dar um abraço na nossa filha. Quando fala, abraça o irmão que está do lado, é o único momento na vida que você abraça seus filhos. Por quê? Porque você não conseguiu ser abraçado lá atrás. E por não ter sido abraçado lá atrás, você está sangrando neles agora. Aquilo que você disse que nunca faria, você está fazendo. O diabo, ele entrou dentro das famílias, irmão. Quando você vê, você já explodiu. Quando você vê, você já se estressou. Quando você vê, você já quebrou um prato dentro de casa. Você já quebrou algo, você já ficou doido. E eu estou falando de todo o coração. Davi não era um homem mau, mas tinha pregos na parede. Por isso que o texto está dizendo, não deem lugar ao diabo. Aí o diabo vem e te convence, você é um lixo. Aí o diabo vem e te convence, você não presta para estar na igreja. Aí o diabo vem e te convence, você não serve para estar na casa do Senhor. Mas pastor, eu não consigo vencer, eu não consigo avançar. E aí a gente adota uma máxima, eu sei que o tempo cura todas as coisas. O tempo vai curar, deixa eu te falar uma coisa, irmão, o tempo não cura nada. Davi não falou nada com seus filhos, porque pensou, o tempo vai curar. 2 Samuel capítulo 13, verso número 23, coloca na tela para mim. 2 Samuel 13, 23. Repita comigo, 2 anos depois. Mais uma vez, 2 anos depois. Quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. 2 anos depois. 2 anos depois da sua irmã ser abusada sexualmente. 2 anos em silêncio, Davi não falou nada. Foram 2 anos quieto. Absalão teve uma ideia, eu vou matar meu irmão. Então ele faz uma reunião, convida todos os filhos do rei e mata o seu irmão. Repita comigo, 2 anos depois. Agora Samuel capítulo 13, verso de número 38. A Bíblia vai dizer que Absalão matou o seu irmão. E ele foge. E depois que Absalão fugiu para Gesur, lá permaneceu 3 anos. Repita comigo, 3 anos. 2 com 3 dá quanto? São 5 anos de silêncio. E até então, Davi não falou nada. 2 Samuel, capítulo 14, verso de número 28. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo... Ele volta. E ele fica 2 anos, irmão, sem ser recebido pelo próprio pai. Porque quem é rejeitado, sangra na próxima geração. Quanto tempo já deu tudo isso? Que isso, hein? A igreja está te ajudando, hein, pastor Igor? Você estava aí contando nos dedos, eu vi. São 7 anos. 7 anos de rejeição. 7 anos sem ser recebido pelo pai. 7 anos sem poder olhar nos olhos do pai e falar, ó, eu fiz isso por causa disso. Por quê? Porque Davi lá atrás, por ser rejeitado, agora ele está sangrando no filho dele. Abra comigo, 2 Samuel capítulo 15, verso de número 7. Ao final de Absalão disse ao rei, deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. 7 com 4 dá quanto? São 11 anos. E depois de 11 anos, sabe o que Absalão fez? Ele tomou o governo do pai dele. Ele diz, deixa eu ir em Hebrom porque eu preciso fazer algumas coisas lá. E quando ele chega lá, ele toca a trombeta e ele se torna o rei de Israel, derrubando o seu pai, expulsando ele da nação. Se você não curar as suas feridas, você vai destruir os seus filhos. Se você não arrancar o prego que tem dentro de você, você vai destruir a próxima geração, irmão. Se nós não trabalharmos dentro de nós, não adianta achar que o tempo vai curar. Não adianta achar que daqui a alguns dias passa. Não vai passar, irmão. E nós estamos vendo uma igreja que tem caminhado a passos largos, a viver exatamente isso, 11 anos sem resolver problemas. Para finalizar, 2 Samuel capítulo 18, verso número 32 e 33.
Após Absalão tomar o governo, acontece uma guerra em Israel. E essa guerra é entre os soldados de Davi contra os soldados de Absalão. O rei perguntou ao cuxita: o jovem Absalão está bem? O cuxita respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem. Próximo versículo. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava sobre a porta da cidade e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido no seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Absalão nunca quis que Davi morresse no lugar dele. Absalão só queria que o pai vivesse ao lado dele e ouvisse ele. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando para você isso porque não adianta você estar nessa igreja sendo que você não tem bom relacionamento com a sua família. Não adianta, irmão, nós subirmos aqui para pregar se nós não honramos a nossa casa. Não adianta nós dizermos que amamos ao Senhor se nós não amamos aquilo que Deus ama. 1 Timóteo capítulo 3, verso número 5. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se você não ama a sua família, se você não ama a sua esposa, se você não trata bem a sua mulher, como é que você pode dizer que você ama a Deus? Essa mensagem é uma das mensagens mais difíceis para ser pregada, porque nós sabemos que existem muitos casais dentro da igreja que estão destruídos. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão, não existe sucesso em nenhuma área da vida se não houver sucesso na família. Não existe sucesso. Ah, pastor, se não der certo meu casamento, eu vou largar. Eu começo de novo a minha vida. O tempo resolve todas as coisas. O tempo não resolve, irmão. Você vai ter que prestar conta de tudo que você viveu lá atrás. E entenda bem, eu sei que tem casais aqui que já se divorciaram, vieram do mundo e estão aqui hoje. Eu não estou falando para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer é que a Bíblia vai dizer que aquilo que Deus uniu, homem nenhum pode separar. Então sim, você vai precisar prestar conta de todas as suas atitudes. Porque aquilo que Deus uniu, independente de uma ferida que você teve, independente de algo que você viveu lá atrás, houve uma ruptura daquilo que Deus formou. E hoje as pessoas acham muito normal se divorciar e viver a vida novamente. Elas se divorciam e elas começam de novo, e se não deu certo, começam de novo, e se não deu certo, começam de novo. Mas eu estou aqui como pastor para dizer para você, isso está errado. Porque isso não é a vontade do Senhor. Malaquias vai dizer, capítulo 2, verso número 15 e 16, acaso Deus não os fez um, com uma porção de espírito que lhe pertence, e o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Então se você está aqui e seu coração está pensando, cara, eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais a minha família, eu quero ir embora de casa, eu quero me divorciar, eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer para você, a sua vida vai ser destruída, porque não existe sucesso se não houver sucesso na família. Ah, pastor, mas o meu marido, mas a minha esposa, mas os meus filhos. Irmão, resolve o que tem que resolver. Vai para dentro de casa, senta na mesa, ora, resolve, coloque as coisas no lugar. Mas nós não podemos mais viver uma vida deletando todo o passado como se nada tivesse acontecido e recomeçar uma história nova como se não tivesse pendências lá atrás. Existem pastores hoje que estão no 5º casamento, no 4º casamento, estão pregando nas igrejas, estão construindo as suas igrejas, estão liderando. E isso passa uma mensagem para a igreja. Qual é a mensagem? Pode fazer, porque está todo mundo fazendo. Eu estou falando para você, irmão, não pode fazer. E volto a dizer, se você fez algo lá atrás e você se arrependeu, se converteu, está aqui hoje, fique em paz, eu não estou falando de você, amém? Amém? I love you ainda. Much, much. Mas o que eu estou querendo te dizer é que daqui para frente, irmão, não pode. Ah, mas eu vou continuar vivendo essa vida. Foi isso que você escolheu. Foi a mulher que você escolheu. Você precisa permanecer. Lutero ele vai dizer: 1 ano de casado me amadureceu mais e me santificou mais do que 10 anos no mosteiro como monge.
Porque relacionamento afia pessoas, relacionamento te desenvolve, relacionamento te faz cada vez mais ter que avançar, renunciar, se calar quando precisa se calar. Então nós não podemos viver a vida descartando, não deu certo, largo, não deu certo, faz isso, não deu certo, faz aquilo. Deus odeia o divórcio. E não é fácil estar pregando isso aqui, mas é necessário para que muitos entendam. Não é porque muitas pessoas fazem que esse é o padrão do reino de Deus. Nós precisamos permanecer. O mundo cada vez mais tem entrado dentro das nossas casas, através de televisão, através de enunciados, através de séries. E a gente acha muito bacana quando a mulher larga daquele cara chucro e começa a namorar o bonzinho, e começa a se relacionar e ter traição, e acha aquilo tudo maravilhoso. E nós achamos cada vez mais isso normal. Nós assistimos séries e torcemos para que os ladrões vençam os policiais. Nós assistimos séries e torcemos para que um casamento acabe, para que aquela mulher se case com outro cara. E tudo isso tem entrado cada vez mais dentro da nossa cabeça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? E a gente tem acreditado que esse é o padrão que Deus aprova. Deixa eu te falar uma coisa. Quem criou o casamento? Quem criou o casamento? Então quem é o único que tem legalidade para dizer o que é o casamento? Então o mundo não pode entrar nesse lugar, porque o mundo não tem lugar de fala aí. Ah, deitei agora, hein? Você não tem lugar de fala, só Deus. Porque foi Deus que criou o casamento. Então vamos lá, eu quero falar para você o que é o casamento. Efésios capítulo 5, verso número 25. Maridos, cada um de vocês devem amar a sua esposa, assim como Cristo e entregou-se por ela. Deus amou a igreja por partes. Deus amou a igreja por inteiro. E o ato de amor de Deus fez com que Ele fizesse o que pela igreja? Ele deu a vida, Ele morreu pela igreja. O que Deus está falando para nós, maridos que estão aqui, é o seguinte: o que você deve fazer é morrer pela sua esposa. Maridos, morram pela sua esposa. Mulheres que estão aqui, preste atenção, mulheres que estão aqui e são solteiras. Se o cara que está do teu lado, ele não consegue respeitar a mãe dele, se o cara que está do teu lado, ele não consegue honrar a própria família, se o cara que está do teu lado, ele prefere mais os amigos do que a casa dele, você acha mesmo que ele está disposto a morrer por você? Você acha mesmo que esse cara que está do seu lado, ele está disposto a morrer por você? O papel do homem é morrer pela esposa. O papel do homem é morrer. E quando diz morrer, não é somente pular na frente de uma bala por ela. É morrer para ele mesmo. É morrer para os achismos deles. É morrer para a opinião dele. É morrer para aquilo que ele acha o dono da verdade. Eu sabia que eu ia pregar essa mensagem. Eu estava tomando banho, orando, falando com Deus. E Deus falou para mim assim: eu quero que você ame a sua esposa com todas as suas forças, mais do que você ama a igreja. E eu falei isso para ela. Pior coisa. Ela falou para mim: nossa, eu fiquei tão emocionada, deu até vontade de chorar. Aí ontem ela estava tentando fazer o Davi dormir. Ela falou assim: apaga a luz. E sabe quando você vai apagar a luz, tem 3 interruptor? Eu bati o dedo errado nos 3 até apagar a luz certa. E ela falou: acende a luz do celular. E eu fui tentar acender a luz do celular, o celular estava desligado. E tem que esperar ligar o celular. Amém? Vocês entendem isso, né? Irmão, ela começou a gritar comigo. Eu comecei a ficar nervoso. Mas assim, muito nervoso. Eu falei: espera, eu estou tentando ligar o celular. Nossa, você gritou comigo. Eu sabia que eu ia pregar hoje, irmão. E ali eu senti de verdade o diabo vindo falar comigo. Você tá certo, cara, acaba com essa mulher logo. Fala com ela aí as verdades para ela. E eu falei assim: não, deixa eu ficar quieto. Eu respirei. Eu falei: boa noite, amor. Porque não é fácil morrer pela sua esposa. Esse é o padrão, marido. Sou eu quem mando aqui, eu sou o homem dessa casa. Esse não é o padrão. O padrão é morrer por ela. O padrão é honrá-la como o vaso mais frágil. O padrão, e é muito interessante isso, o apóstolo Pedro, quando ele está escrevendo uma das suas cartas, em 1 Pedro, ele vai dizer: maridos, honrem as suas mulheres,
e as tratem como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Deixa eu te falar uma coisa, se você trata mal a sua mulher, Deus não te ouve. Sabe por quê? Lá no Éden ele disse, não é bom que o homem esteja só, porque não existe Deus e o homem, se o homem não estiver junto com a sua mulher. Desrespeitou sua mulher, maltratou sua mulher? Não fale comigo, nós não somos um, se você não é um com ela. Aí você quer namorar um cara que não está nem aí, um cara que grita com a mãe, um cara que desrespeita tudo, um cara que trata as pessoas de qualquer jeito. Você acha mesmo que você vai arrumar um cara que está disposto a morrer por você, mulher? Você quer conviver com esse prego na parede pro resto da sua vida? Você quer ter que conviver com uma vida dessa, sofrendo para sempre? É loucura, irmão. Efésios capítulo 5, verso número 22. Função das mulheres. Quem foi que criou o casamento, gente? Quem criou o casamento? Então só Deus pode dizer como o casamento deve ser, amém? Televisão, séries não dizem. E a Bíblia vai dizer: esposas, cada uma de vocês devem se sujeitar ao seu marido, como ao Senhor. Pastor, o que é se sujeitar? É se submeter. Não, mas eu não concordo. Ah, mas eu não acho certo. Foi você que criou o casamento? Quem criou foi Deus. E se Deus está falando, Deus tem autoridade naquilo que Ele está falando. Quer viver um casamento perfeito? Se sujeite. Seja submissa. Sabe qual é a linguagem do amor do homem? Honra e respeito. E sabe o que as mulheres mais fazem com os homens hoje? Desonra e desrespeitam eles. Sabe o que as mulheres mais gostam de fazer? Quando estão na mesa, elas gostam de humilhar o seu marido, trazendo as fraquezas dele para a mesa. Está tentando comunicar algo. Se você não for curada do seu passado, você vai sangrar no seu marido e nos seus filhos. Sabe o que a mulher gosta de fazer? Mostrar que é ela que está no controle, que é ela que está no comando. Isso só é uma crença e uma destruição dentro da tua alma, que você não foi ainda curada. Tem prego na sua vida, mulher. Faz de tudo para rebaixar o marido, faz de tudo para poder colocar ele lá embaixo, faz de tudo para querer mostrar que você estar com ele foi um ato de misericórdia sua com ele. Porque ele não presta para nada. Não reconhece, não abençoa, não ora por ele, não apoia ele, não incentiva o seu homem. Nós estamos vendo cada vez mais famílias sendo destruídas dentro da própria igreja. E aqui eu estou falando de pessoas que pregam, de pessoas que cantam, de pessoas que estão no altar, de pessoas que estão em atividade dentro da igreja. Eu estou falando de mulheres que precisam olhar para o seu marido, e não porque você sabe um pouquinho mais de Bíblia que ele, humilhar ele porque ele não sabe. Mas você deve incentivá-lo, potencializá-lo. Existem maridos que morrem de medo da esposa. E aí eu tenho que vir aqui falar, porque eles não têm coragem de falar. Mas existem maridos que passam mal quando a esposa olha ou fala alguma coisa. Existem pessoas que estão cansadas. E tudo isso acontecendo dentro da sua casa. E você vem para a igreja e você faz tudo muito bem aqui dentro, mulher. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus olha para tudo isso que você está fazendo, Ele está dizendo assim: não adianta você tentar se sujeitar a mim, sendo que você não se sujeita ao seu marido. Não adianta você ser a mais poderosa, que ora, que canta, que prega, que dança, que pula, que rodopeia. Não adianta. Eu estou te falando de todo o meu coração. Homens e mulheres que estão aqui, não adianta vocês serem os melhores aqui na igreja, sendo que vocês são os piores dentro da casa de vocês. Algumas crianças amam vir na igreja, porque aqui o papai e a mamãe não gritam e não brigam e não falam palavrão. Porque aqui a gente vive de mãos dadas e de aparência. Aqui nós estamos sorrindo uns para os outros, como se nada tivesse acontecido. Aqui existe paz e alegria, porque aqui nós estamos na casa do Senhor. E o que é que as pessoas vão pensar? Deixa eu te falar uma coisa, o olho que tudo vê, aquele que é o Todo-Poderoso, Ele está vendo dentro da tua casa. Marido que não conversa com a esposa, marido que dorme separado da esposa, marido que fala palavras de maldição, que grita, que xinga, mães que começam a amaldiçoar os seus filhos, que lançam palavras de destruição. Não tem como sair uma água doce e salgada da mesma fonte. Não tem como você levantar os braços aqui dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim, sendo que você chega em casa e destrói a tua família. Família é prioridade, irmão. Deus ama família.
problema é que nós não entendemos isso ainda. Filhos que estão aqui, deixa eu dar um conselho muito amoroso para vocês. O primeiro mandamento com promessa é: honre o seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os dias da sua vida. Honre o seu pai e a sua mãe. Existem filhos que estão aqui que honram mais os amigos do que os próprios pais, que gastam todos os recursos que têm para impressionar os amigos, mas não gastam R$1 para poder trazer algo para casa junto com os pais, que se divertem com os amigos, que pegam todo o salário que ganha e fazem um monte de coisa com os amigos. Ah, meu amigo daqui, meu amigo de lá, meu amigo isso, meu amigo aquilo. E não consegue trazer um momento de desfrute para a própria casa. Faz isso pelos da rua, mas não faz isso pelos de dentro de casa. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está muito chateado com você. E não adianta você achar que você está abalando. Tem prego na sua vida, irmão. E é por isso que algumas coisas não fluem, é por isso que algumas coisas não prosperam, é por isso que algumas coisas não caminham. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Você precisa honrar os seus pais. Não é não. Não pode, não pode. Não vai, não vai. Não é a hora, não é a hora. Mas tem um monte de gente que sabe tudo, que quer atravessar e fazer as coisas do jeito delas. Tem um monte de gente que faz as coisas de qualquer jeito, e não como se estivessem fazendo para o Senhor. Filhos, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Deixa eu te falar uma coisa: você quer ser grande no reino? Seja o primeiro a servir dentro da sua casa. Arrume sua cama. Honre seus pais. Honre seus pais com tudo que você tem. Porque o que Deus mais ama é família, irmão. O que é prioridade para Deus é família. E eu quero ler o último versículo para nós encerrarmos. Gênesis capítulo 2, verso de número 24 e verso de número 25. Coloca para mim, por favor. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. A primeira coisa que esse texto vai dizer quando você se casa, irmão, é a palavra deixará. Repita comigo: deixará. Eu quero te dar um conselho aqui, com todo o amor e carinho. Você que é casado, você precisa deixar seu pai e sua mãe para trás. Tem muitos casos de casais que o marido ou a esposa fazem as coisas escondidas junto com os pais, dinheiro e muitas outras coisas, porque não tem coragem de deixar. Qual é a família? Existem 3 tipos de família. Repita comigo: 3 tipos de família. Vamos lá, rapidão. Primeira família, parentela. Segunda família, cônjuge. Terceira família, descendência. Parentela são os seus pais, suas mães, seus parentes. Cônjuge, aquela pessoa que você se casou. Descendência, seus filhos. Para Deus, dessas 3, qual é a mais importante? Qual é o mais importante? Existe um grande problema dentro das igrejas hoje, aonde o seu cônjuge parece ser o seu maior inimigo, o seu pai e a sua mãe são os seus maiores queridinhos, e os seus filhos são os intocáveis. Você está fazendo tudo errado. Deixará as coisas para trás. A partir de agora, você é casado, cara. A partir de agora, você é casada, mulher. E você não tem que ficar indo na casa dos seus pais falar mal do seu marido. Você não tem que ir lá na casa dos seus pais e ficar descendo a lenha no teu marido, porque você está pecando. Porque você está atacando aquilo que é mais importante para Deus, que é o seu cônjuge. Maridos que procuram a mãe para ficar falando mal da esposa. E começam a chorar porque essa esposa. Aí cria uma rincha entre a sogra e a nora. E aí vira um caos. Aí entra mentira, aí entra enganação, aí entra um monte de problemas. Irmão, o teu cônjuge é a sua prioridade. Então escolha bem quem é a pessoa que você vai casar, porque não é mais papai e mamãe, e não são os filhos vão embora, os filhos também vão te deixar. Tem muita gente que está vivendo tudo ao contrário. E depois reclama do porquê não prospera. Não prospera porque tem prego na parede, irmão. Não avança nessa área porque tem prego na parede. Porque tem coisas mal resolvidas lá atrás. Porque não está bem com a família, porque não está bem com a casa, não está bem com os filhos, não está bem com a mulher, não está bem com o esposo. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando?
A segunda coisa que o texto vai dizer depois de deixará é unir-se-á. E você precisa entender que casamento é unidade. É unidade nas finanças, é unidade nas decisões, é unidade na educação dos filhos. Mas hoje cada um tem as suas finanças, cada um tem a sua conta, cada um tem o seu dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, está errado, irmão. Ah, eu não concordo que está errado. Foi você que criou o casamento? Então não é você que tem que dar opinião, você não tem lugar de fala. Você tem que fazer o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia está dizendo, unir-se-á. E unir-se-á é unidade. Precisa ter uma unidade. E tem muita gente que não tem unidade nessa área. Mulheres que gastam escondido, homens que gastam escondido, não tem comunicação. Como é que você quer prosperar no seu casamento? Como é que vocês querem avançar se não tem unidade? E a terceira coisa para nós finalizarmos. O Ministério de Louvor pode subir aqui. A terceira coisa que diz o texto, eles viviam nus. Repita comigo, viviam nus. Eles tinham transparência um com o outro. Eles não tinham nada a esconder. E hoje em dia nós temos muitas coisas a esconder. Nós escondemos a senha do celular. Seu marido tem acesso ao seu Instagram, mulher que está aqui? Marido, a sua mulher tem acesso ao seu Instagram? Ou o teu celular é travado e ninguém pode ver? Eu estou falando com pessoas adultas que querem viver o casamento. Meninos não querem viver casamento. Meninos querem festa, brincadeiras, privacidade. Homens e mulheres não tem nada a esconder um do outro. Ah, pastor, mas eu não tenho a senha do celular do meu marido. Está errado. Não, porque é a minha privacidade. Deixa eu falar uma coisa aqui com todo amor e carinho. Não me julguem. Quando vocês têm relação sexual uns com os outros, vocês fazem coisas que vocês não falam, essa é a minha privacidade. Irmão, você já beijou, já viu e já tocou em tudo nesse seu casal aí, no seu cônjuge. Agora você vem falar para mim que o celular é privacidade? Vocês tomam banho junto. Alguns, enquanto um está tomando, o outro está usando o banheiro. E vocês querem falar de privacidade? Eles viviam nus. Eles tinham transparência em todas as coisas. Você quer prosperar na tua família, irmão? Tenha transparência no seu relacionamento. Tenha transparência nas coisas que você faz. Ah não, eu estou seguindo lá uma moça do meu serviço e ela não pode saber. Se você está seguindo a moça do seu serviço e ela não pode saber, saiba de uma coisa. Já está errado, já está pecando. Não, é porque aconteceu uma situação que um rapaz deu em cima de mim e eu não tenho coragem de contar para meu marido. Se não tem transparência e confiabilidade, você está errada, não vai prosperar. Vocês entendem como o evangelho é difícil? Vocês acham que é fácil para mim estar pregando essas coisas aqui em cima? O evangelho, irmão, virei para o pastor Igor antes de subir, eu falei, cara, a mensagem da cruz ela é confrontadora. Mas eu preciso te alertar como igreja e eu preciso te falar com todo o amor do mundo. É inútil você estar aqui todo domingo, sendo que você não vive o evangelho, irmão. É inútil. Pastor, então eu tenho que parar de vir? Não, continua vindo. É melhor você ser inútil aqui do que lá fora, amém? Continua vindo, uma hora Jesus te pega. Mas se você não decidir em viver o evangelho verdadeiramente, é como se todo mundo estivesse caminhando para o céu e você está caminhando para o inferno, cara. Está dentro do mesmo ônibus, mas vai descer em outra parada. Não adianta você vir aqui pregar e ser o melhor pregador, sendo que você não consegue tratar bem a sua esposa. Não condiz. A mensagem da cruz, ela é loucura. A mensagem da cruz, ela nos confronta. Mas está na hora de você resolver suas pendências na sua família, irmão. Está na hora de você ter um tempo de mesa com a sua casa e expor as suas feridas e dizer, tudo isso que eu sou aqui dentro de casa é porque eu tenho carregado coisas do meu passado que eu não resolvi.
Você precisa sentar com seus filhos, você precisa sentar com a sua casa, você precisa resolver suas pendências. Porque senão a tua próxima geração vai sangrar nos seus netos. Hoje de manhã, o Val pregou. E ele falou sobre família, ele falou sobre o pai dele, sobre a casa dele. E o Espírito Santo falou muito forte comigo sobre meu pai. E eu falei, cara, tem tanta coisa que eu tenho que resolver. Tem tanta coisa. Porque não adianta, irmão, você dizer que você ama um monte de gente, sendo que você não ama os da sua própria casa. Você negou a fé. E você é pior do que o descrente, é o que diz a palavra. Se você não resolveu os seus problemas do passado com seu pai, com sua mãe ou com algum parente seu, a Bíblia está dizendo que você é pior do que o descrente. Tem que resolver, irmão. E enquanto ele pregava, eu mandei uma mensagem para meu pai. E mesmo assim não deu certo. Mas eu vou tentar de novo. Porque esse é o reino de Deus. Porque eu sei que eu já estaria vivendo coisas grandes com Deus. Deus já me falou isso. Eu quero te usar muito. Mas tem coisas em você que ainda impedem eu de fazer essas coisas. Existem coisas dentro de nós, irmão. Existem pregos dentro de nós que se nós não arrancarmos, a gente não consegue fluir no reino, irmão. Não consegue. Eu prego isso com muita dor no coração e muita tristeza. Porque se eu pudesse, e se eu tivesse uma escolha, eu falaria, Deus, faz diferente, faz um evangelho mais diferente, mais tranquilo. Mas não é, irmão. O evangelho, a mensagem da cruz é isso. Não adianta você dizer que ama todo mundo aqui dentro, sendo que você não ama os seus parentes, sendo que você não ama o seu pai, sua mãe, sendo que você não ama sua esposa, seu esposo. Não existe sucesso na vida se você fracassar na família. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pode ser que você esteja aqui e você tem um problema com seu pai, você precisa resolver esse problema. Pega seu celular, manda uma mensagem para ele agora. Fala, pai, eu quero te pedir perdão, preciso resolver umas coisas, a gente precisa sentar, vamos marcar um café. Tira o prego, irmão. Quem sabe você está com um problema no seu casamento e você tem visto que você não consegue controlar a sua língua. Às vezes você fala demais, às vezes você machuca. Ou você, homem, é muito impulsivo, muito arrogante, você não consegue. Deixa eu te falar uma coisa. O único que pode mudar isso é Jesus, irmão. Então pede ajuda para Jesus. Você que é casado e quiser vir aqui no altar, você e sua esposa, vem para cá. Ah, pastor, mas aí todo mundo vai pensar que a gente está mal. E não é sobre isso, irmão. Todo mundo que pode pensar uma coisa boa de você. Se Deus não pensa isso, o que vai mudar? Eu prefiro o que Deus pensa. Pode vir para o altar. Às vezes você precisa pedir perdão para um familiar seu. Peça perdão agora, resolve isso daí, cara. Às vezes você ainda não casou, você mora junto e você tem pensado, ah, pastor, mas não acho que tem que casar. Quem foi que criou o casamento, igreja? Deus tem um padrão, irmão. Arranca esse prego da parede, resolve esse problema. Deixa o passado para trás. Deixará pai e mãe, unir-se à sua esposa, serão uma só carne. Filhos que estão aqui, você está devendo para o seu pai. Você está devendo um eu te amo. Você está devendo um perdão. Resolve isso aí, porque não adianta você querer vir aqui, levantar as mãos e se lançar. Ah, Rowley, faz em mim, Jesus. Vem, Espírito Santo. Não vai mudar nada, irmão. Deus vai olhar e falar assim, como que eu vou descer, sendo que você não ama os seus familiares. A mensagem de hoje é uma mensagem muito dura. Mas se você entender, você vai ser curado. Filhos que estão aqui, se o seu pai está aqui, ou se tem algum familiar que está aqui, vai até ele agora, dá um abraço nele. Pastor, não tenho nenhum familiar meu aqui. Vem para o altar. Vem para o altar e faz uma aliança com Deus dizendo, em breve eles estarão aqui. Porque a partir de hoje eu vou pregar para minha família.
Pastor, eu tenho um familiar meu que faleceu e ele não está mais em vida e eu carrego muita mágoa e eu não sei o que fazer. Vem para o altar e pede perdão agora. E como um ato profético, você vai ser curado no nome de Jesus essa noite. Abraça seu familiar aí, irmão. Ora com a tua esposa, ora com o teu esposo. O Senhor, Ele quer derramar cura sobre esse lugar. O Senhor, Ele quer restaurar famílias. Famílias fortes e igreja forte. No Jardim do Éden, Deus não criou um pastor e uma igreja. Ele não criou um empresário e uma empresa. Ele criou uma família. Não existe sucesso em nenhuma área se houver fracasso na família. Nós vamos louvar o Senhor e o Espírito Santo falou com você e você quiser sair do seu lugar, vem para cá. Em nome de Jesus.